Olá, crianças! Hoje, dia 16 de novembro, vamos para mais um dia de aula. Estaremos estudando História. História na página 72 e 73. A escola do passado. Como eram as escolas do passado? As escolas do passado eram diferentes da escola atual. A foto a seguir mostra uma sala de aula há cerca de 80 anos, durante a correção de uma atividade na lousa. Essa é uma sala de aula do Colégio São Luís, município de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1938. Vamos descrever essa sala de aula, mostrada nesta foto. E comparar com a nossa sala de aula. Descrevendo essa sala, a gente vê que tem carteiras, alunos, professor, todos os alunos estão sentados, um atrás do outro, enfileirados, e que tem uma professora à frente. A nossa sala de aula, como é? Tem carteiras também. A disposição da nossa sala de aula nem sempre é assim dos alunos, às vezes nós ficamos em grupos. Todas as crianças aqui estão uniformizadas, a nossa sala de aula também, todas as crianças estão uniformizadas. Há cerca de 100 anos, as crianças que iam à escola aprendiam a ler, escrever e resolver problemas de matemática. Além disso, tinham aulas de canto, de desenho e de caligrafia. E atualmente, o que você tem aprendido da sua escola? Então vamos ver o que a gente aprende na escola. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, artes, ensino religioso. Nós estudamos todas essas matérias. E antes era só ler, escrever e fazer contas. E ainda tinha aula de canto. A professora da época que dava aula, ela ia uniformizada também. E ela se sentava à frente dos alunos e os alunos tinham que permanecer sentados também. Eu vou ler para vocês um pedacinho de um conto de Machado de Assis, que é um escritor da época, que ele escreveu a história de um garotinho que foi para a escola. No passado, crianças, a escola não era para todo mundo como é hoje. Antigamente, a escola era só para aquelas pessoas que tinham dinheiro, que tinham poder aquisitivo. E a maioria das pessoas costumava ensinar seus filhos em casa. E a escola era como se fosse um internato. Era um ambiente não muito bom. Subi a escada com cautela para não ser ouvido do mestre. E cheguei a tempo. Ele entrou na sala 3 ou 4 minutos depois. Entrou com um andar manso de costume, em chinelas de cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo e tinha perto de 50 anos ou mais. Uma vez sentado, extraiu da jaqueta um lenço vermelho, pôs na gaveta. Depois relançou os olhos na sala e os meninos que se conservavam de pé durante a entrada dele tornaram-se a sentar. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos. Nessa leitura aqui a gente percebe que as crianças entravam primeiro na sala de aula antes do professor e que todos tinham que permanecer em pé ao lado de sua carteira e em silêncio, e o professor tanto em silêncio que dava para ouvir os passos do professor chegando na sala.
E aí quando o professor chegava e olhava para as crianças, ele não dizia nada, ele só olhava. Aí sim as crianças se sentavam e iniciavam os trabalhos. Dá para a gente perceber aqui que o professor era bem rude, né? Uma pessoa bem brava. E também vamos lembrar que quando a criança não aprendia, ela tinha a palmatória, que ela tinha que dar a mãozinha dela e com um pau o professor batia na mãozinha dela porque ela não respondeu a pergunta direito, porque ela não fez a sua tarefa. Bem, na página 73, as pesquisas e os trabalhos escolares eram feitos em livros, enciclopédias, revistas e jornais, porque não havia internet. Os uniformes eram obrigatórios em todas as escolas. Tarefa 2. Marque um X nas informações que correspondem à sua rotina escolar. Uso obrigatório de uniformes escolares? Aula de canto de caligrafia? Não. Uso de internet para fazer pesquisas escolares? Sim. Na nossa escola tem uma sala que tem computadores e internet disponível para fazer pesquisa. Vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer porque foi muito pouco tempo. Mas quando vocês retornarem, a gente vai nessa sala. Tarefa 3. Circule o que não faz parte da escola no passado. Então, observando essa imagem, a gente vê uma tela de computador na parede, uma tela virtual. Então, isso daí, esse teclado na parede não existia. A professora, o jeito que a professora está vestida, de vermelhinho, uma legging, um sapatinho branco, será que era vestida daquela forma? Também não. Agora vamos olhar os meninos. Os meninos que estão com fone de ouvido, tablet na mão, esses aí vocês têm que circular, porque a tecnologia não existia no passado, ela existe hoje. E hoje a tecnologia é muito utilizada para a gente aprender a ler, escrever, se relacionar. Em geografia vamos estudar a página 70 e 71. A biblioteca, que é um ambiente da nossa escola também. Na biblioteca é possível ler e pesquisar. Nela você encontra diversos tipos de livros, revistas e jornais. Algumas bibliotecas também têm filmes e livros digitais. Observe essa biblioteca e responda: qual é a cor da mesa que está em frente à estante de livros? Azul ou verde? Quantas pessoas estão sentadas? Conta e registra. Quantas estão em pé? Na página 71, você pode ler um livro na biblioteca ou levá-lo emprestado para ler em casa e resolver e devolver no dia combinado. Na biblioteca, você também pode estudar e fazer trabalhos escolares, mas para frequentar a biblioteca é preciso seguir algumas regras. Por exemplo, não fazer barulho para não atrapalhar quem está lendo ou estudando e preservar os livros. Vocês vão pensar nas regras da biblioteca e aí vocês vão escolher uma e vão desenhar sobre ela, certo? Por enquanto é só. Nós não usamos ainda a biblioteca porque nós estamos no período de pandemia, mas tão logo a gente volta, a gente começa a usar também. E um beijinho e até amanhã.